Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio que é necessário e fundamental para a saúde entre o hormônio do crescimento, o GH, e a insulina, e como a alimentação e o jejum interferem na secreção desses dois hormônios e, consequentemente, na ação deles. Existe um artigo da revista Nature, que é uma das publicações mais reconhecidas em termos de qualidade científica, das suas informações, de 1963, então isso já é uma informação que a fisiologia médica já detém há muitas décadas, no qual esse estudo analisou os efeitos sobre a glicose, a insulina e o hormônio do crescimento de acordo com o momento em que acontecia a alimentação e depois o período que a gente chama de pós-prandial, que é o período que sucede a alimentação. Então, esse estudo demonstrou que o GH e a insulina não são hormônios necessariamente simplesmente antagônicos. Eles são hormônios que se complementam, em que determinadas situações podem ser antagônicos, mas isso vai depender do equilíbrio entre esses dois hormônios. E isso tem relação direta com o ganho de peso ou com o emagrecimento também, o que determina a saúde em última instância, além de muitas outras questões. Mas o importante é entender que quando o indivíduo se alimenta, e aqui é o tempo zero da alimentação, aqui é contado em horas, Então, aqui nós temos o tempo zero, 2, 4 e 6 horas, Então, o tempo aqui está em horas, A gente vai perceber, e isso é o estudo que mostrou isso. Esse aqui literalmente eu copiei o gráfico que tem nesse estudo, Depois eu posso até disponibilizar aí nos meus canais para vocês verem o estudo original. Ele mostra que quando o indivíduo se alimenta, e aqui no tempo zero, inicialmente a glicose sobe, Porque a alimentação geralmente tem glicose nela e vai promover o aumento da glicose na corrente sanguínea. Seguido esse aumento de glicose, o pâncreas, percebendo esse aumento de glicose, ele induz um pico de insulina. Então a insulina vai subir junto com a glicose, pouco depois, para trabalhar o metabolismo desse carboidrato, da glicose, que é uma hexose, para ser mais exato. E, ao mesmo tempo, quando o indivíduo se alimenta, enquanto a glicose sobe, a insulina sobe, o GH desce. Então, ele sai do estado basal dele e declina. Então, nesse momento, nós temos glicose alta, insulina alta, GH alto. E o que acontece fisiologicamente decorrente desse momento aqui, que acontece até 2 horas depois da alimentação? Nesse momento, a insulina predomina, e a insulina é um hormônio de armazenamento. É um hormônio que coloca o açúcar para dentro da célula e coloca os ácidos graxos, os triglicérides para dentro da célula, ou seja, ele introduz os nutrientes principais dentro da célula. Ele armazena gordura e armazena açúcar, Então, nesse momento, a insulina está prevalecendo, o GH está suprimido, o GH faz um efeito contrário, ele recruta gordura e o açúcar para geração de energia. Então, nesse momento, o que predomina? Predomina o depósito, predomina o armazenamento. E é o momento 1, esse momento 1 aqui, armazenamento de carboidratos e gorduras na forma de triglicérides. Triglicérides é soma de ácido graxo com glicerol, Então, nesse primeiro momento, logo depois que o indivíduo se alimenta, ele tem um flush de armazenamento. 2 horas depois, um tempo depois, essa glicose começa a cair, a insulina, consequentemente, também começa a declinar e o GH começa a subir. Então, nesse momento aqui, entre 2 e 4 horas, é um momento intermediário. É um momento onde a glicose e a insulina não caíram totalmente, mas já estão a meio caminho ali, O GH voltou a subir, E também está no meio caminho. Então, aqui nós temos um equilíbrio entre insulina e GH. Nesse momento, eles vão agir de forma sinérgica, Por quê? Porque tanto a insulina quanto o GH, eles são hormônios que aumentam o depósito de proteínas, ou seja, ossos, cartilagens, tendões e músculos. Então, são hormônios estimuladores
de uma proteína que a gente chama de mTOR, que é uma proteína, é uma substância que vai agir no DNA, aumentando a produção de proteínas no corpo. Então aumenta a massa magra, aumenta a massa muscular, aumenta o estímulo à massa óssea. Então esse segundo momento, a insulina e o GH agem em conjunto, estimulando o depósito de proteínas, a captação de aminoácidos pelos músculos e o aumento de massa magra. Logo em seguida, após 4 horas, a insulina continua caindo, porque o indivíduo ainda não se alimentou, isso na hipótese dele estar aqui agora sem se alimentar, Então a glicose já caiu, a insulina já baixou e o GH voltou a um nível mais alto. Então nesse momento predomina as ações do GH. E o GH é um hormônio de reparo, de síntese e de crescimento, O próprio nome dele fala, hormônio de crescimento. Então ele é um hormônio anabólico, E ao mesmo tempo ele é lipolítico, ou seja, ele queima gordura. Ele recruta a gordura e o açúcar que estão ali guardados, foram armazenados, recruta para jogar na fornalha ali metabólica e gerar energia. Então aqui nesse momento predomina o GH, a insulina já caiu e o GH está alto. E aí, como eu já expliquei para vocês, no segundo momento é o anabolismo proteico muscular, que é o meio do caminho aqui, e no terceiro momento, onde predomina o GH, predomina a lipólise, que é a quebra de gordura para ser utilizada como combustível e gerar energia. Então, olha pessoal, como o estado que você se encontra, alimentado ou pós-alimentado, vai interferir na tua programação hormonal. Se você se alimenta todo dia, o dia inteiro e come com frequência, você só vai ficar nessa fase 1 aqui, Você vai travar na fase 1. Você não vai progredir para a fase 2 e 3 que entram em harmonia, Ao mesmo tempo que ele deposita, depois ele queima. E aí você vai ficar só armazenando, gerando gordura e não vai quebrar, não vai queimar gordura. Então esse estudo ele é interessantíssimo, demonstrando como ele, de certa forma, ele mostra como a frequência da alimentação e como o próprio jejum intermitente pode funcionar quando você mantém esse equilíbrio aqui em ordem e não fica comendo